Muito bom estar aqui mais um dia com vocês para podermos estudar sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Maravilhoso! Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por mais esta oportunidade. Clamamos a Tua intervenção. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós, ensina-nos, ministra aos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, e hoje, nós iremos falar sobre os decretos de Deus. Sim, mas o que são os decretos de Deus? Segundo o grande teólogo Louis Berthoff, ele diz o seguinte: os decretos expressam a vontade, o querer de Deus. Ou seja, os decretos de Deus são sábios, eternos, eficazes, imutáveis, incondicionais, absolutos, universais e permissivos, porque tem o livre-arbítrio. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, os decretos de Deus, segundo o Grudem, ele diz o seguinte: são os divinos desígnios eternos de Deus, por meio dos quais, antes da criação do mundo, Ele determinou realizar para que tudo acontecesse. É o seu propósito, as determinações de tudo que Deus estabeleceu. Deus decretou tudo o que iria acontecer. Ele designou, e tudo pelo seu propósito. Todas as coisas que Deus fez têm um propósito. E nós vimos na solidão de Deus a semana passada que também tem a ver com a glória dele, para a glória dele. Bom, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E lá em Efésios 3, 11 e 12 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela nossa fé nele. Jesus é o maior propósito de Deus e o maior decreto de Deus para a nossa vida. Atos 5, 15 e 18 diz assim: conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. E a Bíblia é recheada de vários textos que vão falar sobre os propósitos de Deus, que vão falar sobre os desígnios de Deus, que Deus estabeleceu aqui no universo que Ele criou, e para a minha vida e para a sua vida. Em Salmo 2,7, que é um salmo messiânico, o salmista diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Deus falando sobre Cristo como sendo o decreto dele. Também em Efésios, no capítulo 3, verso 11 e 12, diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. O eterno propósito. Em Atos, no capítulo 2, verso 23, diz o seguinte: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de outros homens perversos, o mataram. Lucas está aqui escrevendo em Atos, nos contando sobre Jesus, que é o propósito determinado de Deus. Efésios 1:9, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Se nós observarmos a palavra como um todo, vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra é voltada para Jesus.
anunciava, pré-anunciava, falava em Jesus constantemente. Nós achamos Jesus implícito em todas as coisas, todos os textos, todas as palavras escritas na Bíblia. Romanos, no capítulo 8, verso 29, diz o seguinte: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ou seja, ele está falando aqui que Jesus foi escolhido e separado por mim e para você, para que através de Jesus nós pudéssemos voltar para a casa do Pai, pudéssemos voltar e ser filhos, né? Não mais só criatura. Bom, os decretos de Deus são denominados, a gente pode dizer que eles são o conselho de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus e o beneplácito de Deus. Ou seja, beneplácito é o consentimento de Deus, é uma aprovação régia de Deus, é a autoridade superior, isso é beneplácito. E lá em Efésios 1, verso 11, diz o seguinte: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. O Senhor nos separou. Bom, o propósito de Deus são os decretos que vão ser cumpridos e não podem ser descumpridos. Tudo que o Senhor quis e como Ele quis acontece, porque o Senhor decreta, e quando Ele decreta, nada nem ninguém pode alterar. É interessante que uma forma da gente entender isso aqui claramente, né, e humanamente falando, quando os decretos eram dados por um rei, por exemplo, na época da Esther, do rei Artaxerxes, Assuero, quando um decreto era instituído pelo rei, nada e nem ninguém podia mudar. E quando o Amã fez o decreto de que todo o povo judeu morreria no mês de Abibe, quando o Amã foi morto e descobriram toda a falcatrua dele, né? Nada poderia ter sido feito. O decreto não poderia ser anulado, mas um novo decreto foi feito e assim o povo judeu pôde ser liberado. Então, os decretos de Deus são imutáveis. Quando Deus determina, eles são cumpridos. E a gente pode observar isso na vida de grandes homens e mulheres. Olha, diz respeito os decretos de Deus a todas as coisas, quer sejam pequenas, quer sejam grandes, quer sejam boas, quer sejam más. Nós vimos, por exemplo, na vida de Jó, Deus decretou que o diabo teria a chance de interferir na vida de Jó. Só que ele só poderia ir até onde Deus havia permitido, porque Deus decretou. A gente vai ver também o decreto na vida de Pedro. Jesus disse para ele: o diabo requereu a tua alma e eu liberei, mas eu vou orar por você, eu estou contigo. Então, quando Deus decreta, nada pode acontecer. Assim, quando Ele decreta a bênção na nossa vida, ninguém pode alterar. Deus é o ordenador e controlador do pecado. Preste atenção a isso. Deus não instituiu o pecado, mas Ele ordena o pecado, porque o pecado não pode ter sido criado por Deus, porque Deus é santo. E Ele jamais teria criado, mas Ele dá permissão decretatória à ação negativa. Complexo, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Bom, e aí nós vamos ver que há uma lógica na ação de Deus. Deus é lógico, só que como eu falei na semana passada, Ele é infinito e nós finitos. Então, como é que nós vamos conseguir entender a mente de Deus? Nós não vamos, mas nós podemos entender alguns propósitos que Ele tem na nossa vida, que Ele tem para nós. E assim, nós vamos ver que há uma lógica em tudo que Deus fez. Ele planejou a criação, Ele criou todas as coisas e Ele preserva todas as coisas.
né? Ele continua na ação do mundo todos os dias. E ele também tem uma lógica na sua doutrina. Primeiro, nos decretos dele, na criação dele e na providência dele. Nos decretos dele, por exemplo, ele decretou na vida de Noé, que Noé iria fazer a arca. E com a sua sabedoria e toda a sua perspicácia e detalhes e perfeição, ele deu todos os detalhes para o Noé, exatamente de como seria isso. A criação de Deus, ele decretou, haja luz e houve. E ele foi decretando e as coisas foram acontecendo. E também pela providência. Nós vemos a providência de Deus na vida do povo em toda a história bíblica. Quando o povo estava pelo deserto, a primeira providência, abrir o mar para que eles pudessem passar. Depois o Senhor manda pão do céu. O Senhor manda sair água da rocha. O Senhor manda uma nuvem encobri-los do calor do dia, do sol escaldante do deserto. Depois o Senhor manda uma coluna de fogo que, para além de alumiar, para além de dirigir, ainda espantava todos os bichos que porventura quisessem se aproximar do povo. Então Deus é um Deus de providência. Ele providencia todas as coisas. Ele faz o que quer e ele permite ou não também o que ele quer. E a gente vê muito isso na vida de Jonas. Jonas disse, eu não vou. E Deus disse, vai. Só que aí, né, Deus permitiu que ele ficasse 3 diazinhos ali dentro da baleia ou do grande peixe, para que então ele pudesse fazer o que Deus queria. Salmo 115, verso 3 diz assim, nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Ele faz do jeito que ele quer. E os planos dele e os propósitos dele são perfeitos. Os decretos de Deus também são eletivos, são preteritivos e são permissivos. O que isso significa? Eletivos é ele quem define. Ele define o que ele quer, quem, onde, quando, como e por quê. E também são preteritivos porque ele também nega. Deus diz não para quem ele quer. Não tem essa história, então é para o irmãozinho, Deus vai dar? Não. Se Deus disser que é não para qualquer um que seja. Mas ele também permite algumas coisas. E às vezes Deus vai dando cordas para a gente. Ele vai dando corda para ver até onde a gente vai. Não é? Nem sempre ele quer, mas às vezes ele dá. Como muitas vezes um pai também faz com seu filho. E assim, nós vamos ver que todos os decretos de Deus são como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E a doutrina do decreto de Deus, olha que interessante, é o seu próprio governo. Todas as criaturas e eventos são decretados por ele e acontecem como ele quer. Bom, ele se relaciona com a nossa vida e também com a nossa morte. Ele já tem tudo pronto, como ele fala no Salmo 139. Ele já tem os nossos dias contados. Segundo Mark Twain, o homem tem 2 grandes dias na vida. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que nasceu. E o Senhor tem propósitos para a nossa vida, mas nós temos que entender que propósitos são esses. Assim, desde o Kairos, o Cronos ou o Aion, que é o meu tempo e o seu tempo, o Senhor está no controle. Inclusive, ele nos fez, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido, ele já tinha nos separado. E nós viemos da eternidade e vamos voltar para a eternidade. E assim, às vezes, Deus pode permitir coisas na nossa vida. Ele tem uma vontade diretiva e a permissiva. Então, que nós queiramos estar na vontade diretiva de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E Ele faz isso porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele nos dá o direito. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 17, ele diz assim, Ele, Paulo escrevendo, aos Colossenses diz, Ele
Jesus é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. E assim, amados, Deus não decretou meramente criar o homem, mas Deus tem uma relação. Ele quer ter uma relação conosco. E o Jó entendeu isso quando disse lá no capítulo 42, verso 2 assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No Salmo 119, como eu falei, nós vamos ver o autor o tempo todo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes onde eu me assento e onde eu me levanto, de longe entendes o meu pensamento, cercas-me o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. E ele continua dizendo: aonde fugirei da tua face? Para onde eu irei? Né? Se subo ao céu, lá está, se desço ao mais profundo abismo, ainda lá haverás de guiar a tua mão, porque o Senhor, Ele está em todo lugar, Ele é o dono de tudo e Ele sabe de tudo. Agora olha que lindo, quando Paulo estava ali em Atenas, diante de todos aqueles homens cultos, os que estudavam estoicos e epicureus, grandes filósofos, e eles deram a oportunidade para que Paulo falasse sobre quem era Jesus, ele começa dizendo assim, em Atos no capítulo 17, verso 24 a 28, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E ele vai narrando e explicando quem é o Senhor Deus e como Ele fez com que Jesus chegasse até nós. Assim, amados, os decretos de Deus são eternos. Eternos, sim, infinitos, jamais se acabam, são atemporais, não dependem aqui do nosso Cronos, mas aqui no nosso Cronos, os decretos de Deus têm passado, presente e futuro. Em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, olha que lindo, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Foi o Senhor quem colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio por Ele. Deus deixou um espaço no nosso coração do tamanho dele e nós vamos voltar para Ele. Bom, Salmo 41, verso 13 diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. E ainda 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 diz: quem nos salvou e nos chamou com um chamado santo, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com o seu próprio propósito e graça, que nos foram dados em Cristo Jesus, antes de começar todas as coisas, o mundo. Quem nos salvou pela fé. Olha que lindo! E ainda lá em Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo Paulo também vai falar em sermos irrepreensíveis em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele diz: o homem é espírito, alma e corpo, e convém que se mantenha íntegro, irrepreensível para a volta do Senhor. O nosso Deus é eterno e os decretos dele são eternos e nós receberemos essa eternidade dele junto com ele. Mas os decretos de Deus também são sábios. Ele decretou todas as coisas e é inteligente.
Quando a gente estuda, por exemplo, o tamanho do Sol e a distância que ele tem que ter da Terra, se o Sol fosse um pouquinho mais próximo da Terra, nós morreríamos cozidos. Se fosse um pouquinho mais distante, nós morreríamos congelados. E ele deixou no lugar perfeito, tudo cautelosamente milimetrado, tudo muito certinho. Ele é sábio. E o Salmo 104, verso 24 diz o seguinte: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 1, 20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas dadas e criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não há como olharmos para todas essas coisas e não entendermos que tem um Deus, como a história do relojoeiro e do Henry Ford, que nós vimos na semana passada. Agora, os decretos de Deus são livres. O que isso significa? Ele é supremo, ele é independente, ele é soberano em tudo que ele faz. E ele faz o que ele quer, do jeito dele. E o jeito dele é perfeito. E o caminho dele é perfeito. E a palavra dele é perfeita. E a vontade dele é perfeita. Por isso que nós precisamos aprender a confiar e a depender dele. Isaías 40, do verso 13 ao 14, diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? E quem o aconselhou ou ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Que coisa linda! Ao contrário, ele sabiamente criou todas as coisas e nos criou. E ele então também nos deu sabedoria para que nós agíssemos em favor dele, naquele propósito que ele fez para mim e para você. Ele nos deu uma expertise, ele nos deu uma sabedoria, ele nos deu condições, ferramentas, dons, talentos, habilidades, qualidades, emoções, para que nós agíssemos em favor dele, da causa dele, do reino dele, para ele. Então, tudo que eu tenho e tudo que eu sou deve ser focado e voltado para ele. Os decretos de Deus são absolutos, olha isso, e são incondicionais, não dependem de nada e nem de ninguém e são certeiros. Não há como tentar consertar, porque se Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Então os decretos dele são absolutos e incondicionais. A sua execução não depende de nenhuma condição, não depende de nada e nem de ninguém. Deus decretou um início e um fim. E aqui para nós ele decretou um meio, um tempo em que estamos vivendo aqui, até irmos para a eternidade. Os decretos de Deus são imutáveis, invencíveis em sua criação e em nós. 2 Tessalonicenses 2, verso 13, diz assim: aquele que decretou a salvação dos seus eleitos, também decretou produzir a fé neles. Olha que lindo! Isaías, capítulo 46, verso 10 diz assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Efésios 1:11 diz: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E os decretos de Deus são conjugados. Essa é a melhor parte. Por quê? Porque diz respeito a mim e a você.
Deus nos deu condições de nos aliarmos a Ele. Olha isso, nós somos parceiros dEle, nós somos amigos dEle. E Ele quer fazer coisas aqui neste mundo a partir de mim e de você. E eu tenho entendido que Deus fez por nós, que Ele faz em nós, porque Ele quer fazer através de nós. Assim, amados, os decretos de Deus são conjugados. Eu e você temos parte nos decretos de Deus. Olha que lindo, vocês se lembram quando o profeta Eliseu resolveu ajudar aquela viúva e ele perguntou para ela, ela queria pagar a dívida, né, dos seus filhos, para não entregar os filhos, e ele perguntou para ela, o que é que tu tens em casa? E ela disse, eu não tenho nada, Senhor, a não ser um pouquinho de azeite. Ainda que seja um pouquinho o que você acha que tem, é isso que Deus quer usar. Deus não procura homens e mulheres capacitados, Deus procura homens e mulheres quebrantados para que Ele possa fazer deles grandes bênçãos. E assim, Ele quer uma parceria comigo e com você. A verdadeira oração, ela é ditada pelo Espírito Santo de Deus e Ele intercede por nós. Então sou eu orando aqui e o Espírito Santo de Deus intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis e traduzindo para o Senhor aquilo que eu estou querendo, precisando ou sentindo. As Escrituras, por exemplo, são a palavra de Deus inspirada. Deus procurou homens que fossem idôneos, capazes, que fossem próprios para escreverem a palavra dele com afinco, com veracidade, com eficácia. E assim ele procurou 40 homens ao longo de 1.600 anos. Ele ditava e esses homens escreviam. O Espírito Santo estava ali o tempo todo com esses homens, trazendo à memória deles tudo o que precisava ser escrito, tudo o que precisava ser colocado. As personalidades destes homens estão impressas. A gente vê, por exemplo, o livro de Mateus, que ele escreveu para alcançar o coração dos judeus, que ele começa citando Isaías de uma forma tão linda, tão tremenda. Ele começa com a genealogia, cita muitos profetas, Isaías e outros, porque ele queria alcançar o coração do judeu. Então a gente vê impressa ali o desejo daquele homem, a sua linguagem, o seu perfil, e assim com todos os outros. Cristo é Deus e também é homem. Aliás, o Senhor Jesus é o maior exemplo disso, o Deus Todo-Poderoso que deixou a sua glória, se esvaziou de tudo e desceu e entrou no ventre de uma mulher, Maria. Que mulher tão bem-aventurada, que coisa linda, Maria. Que o Senhor encontre no nosso coração também um coração que possa receber outros dentro de nós, para que nós possamos cuidar. E assim, nessa parceria, Jesus veio à Terra. Cristo é Deus e é homem. Ele é onisciente, mas em Lucas 2,52 diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele é todo-poderoso, mas 2 Coríntios diz que ele foi crucificado em fraqueza. Ele é o autor da vida. E, no entanto, João 19:28 diz que ele morreu numa cruz, por mim e por você. Assim, amados, os decretos de Deus é tudo o que Deus fez para mim e para você, por mim e por você. E nós precisamos buscar cada dia mais entender tudo o que Deus tem para a nossa vida. Nós podemos ser, por exemplo, como Esther, aquela menina que, tendo se salvado da morte, vários teólogos acreditam que o seu pai e a sua mãe morreram enquanto foram levados cativos. Ela ficou sem pai e sem mãe para ser cuidada por um primo. Mas Deus tinha um propósito tremendo na vida daquela menina.
ela foi encontrada formosa, ela foi encontrada querida, ela foi encontrada ungida. E ela foi levada para o palácio e Deus tinha um propósito tremendo na vida dela, que era trazer salvação ao povo judeu. Mordecai, um homem sábio, a ensinou. É lindo observar que mesmo já rainha, ela continuava obedecendo seu primo. E aí aquela fala magna de Mordecai para Esther. Quem sabe não foi como um momento como esse que tu foste levada à rainha dos medos e persas? Será que Deus não tem um propósito nisso? Uma menina estrangeira, pobre, órfã, ser rainha da Pérsia? Da mesma forma, amados, Deus tem propósitos na nossa vida. Entenda quais são os decretos de Deus universais, mas entenda quais são os decretos de Deus para a sua vida. Descubra o que Deus quer fazer para você, em você e através de você. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Oh Deus, o Senhor é tão grande, mas o Senhor se preocupa conosco. O Senhor nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Pai, é por isso que nós clamamos agora. Dá-nos, Senhor, discernimento, entendimento, sabedoria, para que possamos nos apropriar dos decretos que o Senhor tem para nós. E assim como Esther, como Noé, como Paulo, como tantos outros, Pai, homens e mulheres, nós possamos cumprir os Teus decretos, os Teus propósitos na nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.